pouco daquilo que o Senhor tem falado bastante ao meu coração. São coisas específicas que eu venho percebendo no Senhor e tenho ficado muito alegre. Ontem eu tinha muita coisa, assim, eu falei com uma irmã que vê a vida de uma forma mais simples. Ela é colérica. Aí eu falei, nossa, eu estou com dificuldade. Assim, ela falou, calma, faz o simples. Aí eu, é mesmo? É tão fácil assim, né, para essa pessoa. Pega aqui, ó, resume, fala uma coisa aqui específica. Eu falei, meu Deus, praticidade, né, que coisa mais chata. Tem dor de cabeça com nada. Mas antes da gente entrar na palavra, eu queria parabenizar as mães, as mamães. Feliz dia de vocês. Vocês são muito especiais. Queria convidar um filho aqui para fazer uma oração pelas mães, que não seja eu. Eu tenho certeza que qualquer um aqui é filho. Então, pode ser qualquer um. Então, venha, não se demore antes que eu convoque você, e aí vai ser bem pior. Então, venha, vamos lá. Vamos lá, eu vou convocar em 3, 2. Clarice já abaixou a cabeça. 1. Venha, Aninha, orar pelas mamães. Era mais fácil ter falado, né? Eu vou orar pelas mamães. Amém. Senhor, nós apresentamos hoje a vida de todas as mães dessa igreja, Senhor, e as que não são daqui também. Nós apresentamos a vida delas aqui hoje, Jesus. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor venha com uma graça especial sobre elas esse dia, Jesus. Senhor, que o Senhor possa dar forças, Jesus, para elas, Senhor. Que o Senhor possa dar ânimo de vida, Jesus. Senhor, abençoe essas mães grandemente, Jesus, porque elas se doaram para nós, Senhor, a vida inteira, a nossa vida inteira, Jesus. Então, nós te pedimos para que o Senhor possa, Senhor, multiplicar bênçãos sobre a vida das nossas mães, Senhor. Em nome de Jesus, Jesus. Obrigada por esse dom, Senhor, que ser mãe é um dom. Muito obrigada, Senhor, por agraciar essas mulheres com esse dom, Jesus. Nós te agradecemos pela vida delas. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os dias o Senhor dar forças para elas, Jesus, para elas serem quem elas são e cuidarem de nós, Senhor, como elas cuidam. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida de cada uma e te pedimos para que o Senhor possa, Senhor, fazer com que elas tenham muitos dias de vida felizes. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bênção, né? A história de mães na Bíblia que foram fundamentais, por exemplo, a Joquebede, que cuidou do seu próprio filho para que ele fosse restaurador de Israel, aquele que iria libertar Israel, Moisés, do Egito. Joquebede teve um papel fundamental, uma mãe. Outra mãe que teve um papel fundamental, entre outras tantas, mas a principal delas é Maria. Maria, a mãe de Jesus. Pensa que ela, sendo mãe do Deus que haveria de vir e morrer pelos nossos pecados, ela não impediu isso. Qual seria a mãe aqui entre nós que não tentaria impedir que o seu filho entregasse a sua própria vida em favor de muitos? Com certeza ela diria, o meu filho não. Ele não vai. A causa é boa, mas o meu filho ninguém toca. Mas pelo propósito de Deus, como uma boa mãe, ela permitiu que o seu filho cumprisse todas as coisas. E hoje está difícil. O Senhor está aqui. Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é a unidade da igreja. Olha que bonito ali que o Pedro fez. A unidade da igreja. Isso é o projeto de Deus. Unidade. O Senhor tem isso no coração. Nos últimos dias eu tenho sido despertado particularmente para algo muito
muito claro mesmo assim que Deus tem comunicado sobre nos lembrarmos, nos importarmos pelo sacrifício de Jesus. Nos lembrarmos do Evangelho. Lembrarmos diariamente daquilo que nós fomos alvos. Do amor de Jesus que foi demonstrado por meio do seu sacrifício. Na cruz, Jesus demonstrou todo o seu amor. O sacrifício de Jesus é algo que nós precisamos nos lembrar. Não é algo que a gente lembra só na Páscoa, não é algo que a gente lembra só na ceia, embora seja uma orientação do próprio Jesus, mas é algo que nós precisamos ter em mente e no nosso coração todos os dias. Nós fomos alvo de um preço, nós fomos comprados por um preço de sangue. Nós fomos mirados pelo amor de Jesus e para que Ele nos alcançasse, Deus precisou morrer. Isso para qualquer outra religião é inconcebível. As religiões monoteístas, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, isso não faz nenhum sentido. Os cristãos creem na morte de Deus para a nossa salvação, porém, o islamismo e o judaísmo não conseguem entender isso, embora eles creem em um só Deus. Deus não poderia morrer, Deus não morre. Nós cantamos que Ele nunca é vencido, mas a morte de Jesus não significa que Ele foi vencido, pelo contrário, a morte de Jesus é o decreto de que Ele venceu. Você poderia agora responder com glória a Deus. Era essa hora de você demonstrar que você entendeu. Irmãos, lembrar no sacrifício de Jesus por nós faz a gente entender que um dia Ele nos uniu. Efésios diz que nós fomos unidos nele, unidos novamente nele por meio do seu sangue. Jesus também nos resgatou do império das trevas. Nós fomos livres do império de Satanás. E isso foi quando? Quando Jesus foi entregue. Quando Jesus foi sacrificado. Jesus também nos purificou de todos os nossos pecados. Jesus, Ele nem nos lembra, Deus nem se lembra dos nossos pecados. Lembra que nós falamos esses dias, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados? E tem uma história que eu nem sei se é verídica. Alguém falou assim, quero ver se esse cara é profeta mesmo, que ele profetizava, e ele falava sobre a vida das pessoas, e o rapaz falou assim para ele, eu quero ver se você pode me falar o pecado que eu cometi ontem. Aí ele fala, bom, então eu vou orar. E ele pergunta para Deus, Deus, qual é o pecado que esse homem cometeu ontem? Aí ele responde para o rapaz, eu não consigo te dizer sobre o seu pecado de ontem. Ele falou, ué, você não é profeta? Falou, sim, tenho sido profeta diante de Deus, mas Deus respondeu que Ele não se lembra do seu pecado de ontem. Meus irmãos, nós fomos purificados dos nossos pecados, perdoados. Lembrar nos ajuda a reconhecer, irmãos, que nós recebemos uma grande salvação. E lembrar não é apenas um exercício que nós podemos praticar, mas é um exercício onde Jesus nos orientou a praticar. Hoje é dia de ceia. Nós temos provado disso nas reuniões caseiras que nós temos quinzenalmente nas igrejas, nas casas, onde nós nos ajuntamos e ceamos, comemos juntos, nós compartilhamos experiências uns dos outros, podemos viver uma comunhão clara com os irmãos e com o Espírito do Senhor, por meio da mesa, e nessa mesa nós conseguimos nos lembrar com mais facilidade o motivo que nós estamos ali. E o motivo pelo qual nós nos reunimos com os irmãos, e nós nos reunimos aqui hoje, por exemplo, é a morte de Jesus. Esse é o motivo. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Lucas 22. Eu quero pedir para o Rafa, me ajuda colocando os versículos aí enquanto eu falar, para auxiliar os irmãos que estão sem Bíblia.
Nós estamos falando e começando a falar do sacrifício de Jesus, sendo que o tema é a unidade da igreja, mas você vai entender no decorrer da palavra. Assim eu espero que o Espírito nos ensine nessa manhã. Lucas 22, o versículo é o 19. Eu vou ler. E esse é o contexto ali da ceia. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, na ceia, aonde Jesus está tendo comunhão com os seus discípulos, enquanto eles estão ali jantando, comendo, Jesus pega um pão, ele parte e diz: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso, se reúnam em comunhão, partam um pão em memória de mim, para lembrar-se de mim, para que vocês lembrem-se do que eu vou fazer. No caso aqui ainda, o sacrifício ainda viria, e na verdade, os discípulos nem entendiam o que ia acontecer, mas Jesus orientou: nunca se esqueçam de fazer isso para se lembrar de mim. Então, irmãos, todas as vezes que nós ceiamos, qual é o propósito? Lembrarmos do sacrifício de Jesus. Esse é o propósito primário da ceia de Jesus, da ceia do Senhor. Isso não pode nos limitar a não nos lembrar no dia seguinte, por exemplo, que Jesus morreu por nós. Isso é o que nos alimenta. Isso é o que nos sustenta. Isso não é uma coisa que Jesus falou e ponto. O sacrifício de Jesus, ele é bem enfatizado na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. E eu digo sacrifício, irmãos, é literal, é o momento do sofrimento, da morte, do derramar do sangue. Havia algo no coração de Deus para esse momento, algo que deveria de ser chocante, e foi. O sacrifício de Jesus foi o evento mais chocante de toda a história. Se você assiste a Paixão de Cristo, todas as vezes que eu assisto, eu choco, eu sinto, aquilo foi horrível. Deus sendo exposto nu, diante dos olhos de todas aquelas pessoas, por causa dos nossos pecados. Não pode ser algo normalizado pelos cristãos, não pode ser algo comum, não pode ser algo a qual a gente olha para isso e entende que fazia parte daquilo que Jesus deveria de fazer. Meus irmãos, aquilo foi horrível. No Antigo Testamento, abra sua Bíblia em Isaías 53. Há um capítulo dedicado, Isaías está profetizando, um capítulo inteiro dedicado ao sofrimento de Jesus na cruz, que iria acontecer tipo uns 600 anos para frente de Isaías, no tempo dessa profecia aqui. Isaías 53, nós vamos ler o versículo 10. Todo o capítulo você vai ver, e você vai ver que ele está se referindo ao sofrimento de Jesus. Mas há algo no versículo 10 que ele realmente me choca. Eu volto sempre nesse versículo para lembrar daquilo que estava no coração de Deus em relação ao sacrifício de Jesus desde sempre. Há um versículo em Apocalipse que diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele já estava predestinado a morrer antes que o mundo existisse. Havia algo na morte de Jesus dentro do coração de Deus. Nós precisamos entender isso. Olha o versículo 10 de Isaías.
Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Qual que era a vontade do Senhor? Que Cristo, Jesus, fosse morto. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo. Olha o peso disso, meus amigos. Porque na medida em que ele entregasse a sua alma, ele mesmo veria o resultado disso. O fruto do seu penoso trabalho. Mais para frente você vai ver. Então, o sacrifício de Jesus, algo que nós devemos nos lembrar na reunião da ceia, é algo que estava no coração de Deus desde a eternidade. Então, depois que Jesus ceiou com os discípulos, depois que ele foi sacrificado, ele foi ali morto, depois nós começamos ali a ver na história da Bíblia o ministério de Paulo sendo ali, acontecendo ali e dando muitos frutos. Nós vemos uma orientação de Paulo a respeito da ceia, e está lá em 1 Coríntios, versículo 11, você vai ler a Bíblia hoje, para lá e para cá, 1 Coríntios, versículo 11, e se você não quer fazer isso, o Rafael vai te ajudar. Versículo 11, aliás, capítulo 11, versículo 26. Olha a postura de Paulo em relação à ceia. Ele está ensinando a respeito da ceia. Ele diz assim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, olha isso. Paulo está dizendo, todas as vezes vocês estão reunidos, partindo o pão, na ceia, vocês estão proclamando, anunciando o quê? Fala, responde. Anunciando o quê? A morte. Não é anunciando a ressurreição, embora a ressurreição é uma coisa muito importante, a consequência da morte. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar e o único a nunca mais morrer. Entenderam? Lázaro ressuscitou, mas morreu depois. Grande coisa, alguém podia dizer. Morreu, aliás, ressuscitou. Milagre. Mas depois ele morreu. De velhice, tadinho, talvez. Outros, o filho da viúva de Naim ressuscitou, mas ele depois morreu. Jesus nunca mais morreu. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Mas Paulo está dizendo, todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Até quando? Até que ele volte, até que ele venha. A ceia, ela é um tanto quanto escatológica também. E nós vemos lá em Apocalipse ainda sendo ali ditado por um discípulo de Jesus, aqui no caso João. João, discípulo que foi escolhido para anunciar as coisas que haveriam de vir. Então, ali, logo no capítulo 1 de Apocalipse, você pode acompanhar comigo a partir do versículo 4, que diz assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Ele está ditando uma carta que ele está recebendo. Ele está recebendo orientações de Jesus para transmitir às igrejas da Ásia. Aí ele começa, João, as 7 igrejas da Ásia. Aí ele fala, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir,
da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Olha agora, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. Novamente, Jesus está dizendo a João, espalhando ali para as igrejas, através da carta, que pelo sangue de Jesus, daquele que era, que é, que há de vir, o que é o soberano dos reis da terra, aquele que é o primogênito dentre os mortos, aquele que nos amou. Aí ele diz, e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. Irmãos, parece fraqueza, parece derrota, parece o fim. Irmãos, mas é o começo. É pelo sangue de Jesus que nós estamos aqui. É pelo sangue de Jesus que Ele nos deu vida. Porque antes nós estávamos mortos. É pelo sangue de Jesus. E Ele não tenta esconder essa figura de um Deus que não perde. Ele nunca é vencido. Nós não cantamos isso? Cantamos ou não? Responde, meus irmãos. Quando eu perguntar assim, você vê um ponto de interrogação no final da minha pergunta, você pode responder? Fica à vontade. Quando estou escrevendo e eu faço uma pergunta, eu mesmo ponho um ponto de interrogação para eu nunca mais ler diferente aquilo que eu escrevi. Apocalipse, você está aí ainda? Vai lá no capítulo 5, vira uma páginazinha. E nós vamos ver a figura de Jesus glorificado no céu. E João vendo aquilo. E olha o que ele vê. Ele vê no versículo 6. Então vi, João viu. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido, meus irmãos, a figura de Deus, de Jesus glorificado, com toda a sua glória. Ele está entre os anciãos, no meio dos seres viventes. Ele está ali, no meio do trono, como um cordeiro que tinha aspecto de morto. O Cristo ressurreto, Ele está ao lado de Deus, no trono, ao lado do Pai, com um aspecto, com aparência de alguém que foi morto. Você consegue imaginar isso? O Deus que nós cremos, Ele não está se envergonhando daquilo que Ele fez, porque aquilo que Ele fez não foi derrota, foi para a glória dEle, foi para a glória da igreja, foi para a salvação de todos aqueles que creem no seu sacrifício. Então, irmãos, nós estamos aqui para levantar o nome de um Deus que entregou a sua própria vida por cada um de nós. E Ele não se envergonha disso. Isso vai nos sustentar como igreja. Entender isso vai nos ajudar a viver e a cumprir o nosso propósito como igreja. Porque sim, por meio de tudo isso que nós lemos, por meio de tudo isso que nós praticamos, devemos praticar, a lembrança do sacrifício, o entendimento do sacrifício, o peso disso nas nossas vidas, irmãos, nós temos um propósito a fazer com tudo isso. E dentro da reunião da ceia, dessa ceia que Jesus teve com os seus discípulos, aconteceram muitas coisas. E o único que fala sobre todas essas coisas que aconteceram naquele momento da ceia foi João. João 13, abra lá em João 13. O contexto da ceia acontece e está todo narrado no Evangelho de João, do 13 ao 17. Então, sempre que você for ler esse trecho da Bíblia, entendam,
Eles estão naquele cenáculo, naquela sala, onde foi preparada uma mesa, aonde eles se reuniram e ceiaram, e Jesus falou tudo isso que acontece em João 13, 14, sabe 14, que ele fala assim, ó, vocês não precisam ficar preocupados, eis que eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar, e eu vou pegar vocês para mim mesmo, e onde eu estiver, vocês estarão também. João 15, que ele diz, eu sou a videira verdadeira, é o versículo que tem norteado o nosso ano. Nós temos nos orientado a frutificar por meio desse versículo. Isso aconteceu quando Jesus falou isso? Na ceia. A oração sacerdotal de Jesus, e nós vamos passar lá daqui a pouco. Mas João 13 tem uma coisa muito, muito impactante que acontece ali, é uma coisa que Jesus faz que escandaliza, de uma certa forma, principalmente Pedro. Ele pega, se levanta da mesa um determinado momento, tira a sua vestimenta ali, começa a lavar os pés dos discípulos, que era uma prática que os servos faziam, os escravos faziam. Quando chegavam seus senhores ou visitas, os escravos chegavam com uma bacia, água, lavavam os pés daqueles homens que viviam enlamaçados com terra misturada com fezes de animal. E eles faziam isso. Jesus fez esse serviço, e aí ele falou para os discípulos naquele momento, sabe por que eu estou fazendo isso? Sendo o Senhor de vocês, para que vocês façam igual. Então a ceia também, ela era pedagógica. Jesus estava ensinando através do exemplo. Mas há um ponto específico que eu quero focar aqui, que é no versículo 34, Rafa. Nesse momento da ceia, Jesus diz o seguinte para eles: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Como? Assim como eu amei vocês. Que também vocês amem uns aos outros. Pausa. Qual é a forma que nós devemos amar os irmãos? Respondam. Como? É só ler. Pode responder alto, sem medo de errar. Como ele nos amou. A forma, na verdade, a única forma que nós temos de amar o outro é porque Jesus nos amou. Entendem? Jesus nos amou. E por esse amor, nós conseguimos amar os nossos irmãos. Não é forçado. Não é algo que você vai decidir. É algo por meio de uma consciência. Eu pergunto a vocês, um outro versículo muito conhecido, como que Deus amou o mundo de tal maneira? Como? Deu o seu filho, sacrifício. O sacrifício de Jesus foi a maneira da demonstração de amor que ele deu a toda a humanidade. Esse amor nos alcançou, nos contagiou. Só por causa desse amor, irmãos, nós conseguimos amar uns aos outros. Eu vou mais longe. A gente só consegue amar, inclusive os nossos familiares, inclusive aqueles que nem conhecem a Deus, só tem amor para dar, porque eles foram alvos do amor de Deus e nem sabem. Aquilo que nós empenhamos quando nós amamos, que é proteger, servir, cuidar, zelar, isso são frutos do sacrifício de Deus por nós. Só que Jesus está sendo muito radical, ele está dizendo assim, um novo mandamento eu dou a vocês, amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Ele não está dizendo, tentem amar uns aos outros. Aí ele continua sendo radical e diz, nisso o quê? Quando amam uns aos outros, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Agora, irmãos, nós não somos conhecidos como discípulos de Jesus se nós frequentamos a igreja, se nós praticamos algum serviço aqui. Embora tudo isso é importante,
Não é isso que nos caracteriza discípulos de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele só é discípulo quando ele pratica o amor que ele recebeu por alguém que ele nem se dá tão bem. Por alguém que não tem o mesmo, como é o nome? Como é o nome daquilo que a gente viu terça? Não, temperamento. Como é difícil coléricos e fleumáticos viverem no mesmo ambiente. Como é difícil. Um quer deixar para depois, o outro está desesperado, quase morrendo. Por que não deixar para depois? E o outro fala, por que não fazer agora? Meu Deus! Como viver assim? Para de morrer, o fleumático fala. E o colérico diz, para de ser lerdo. Você já morreu e não enterraram. Meus irmãos, esse é o ambiente onde Deus e Jesus disse, isso vai ser a minha igreja. Pessoas diferentes, pessoas com culturas diferentes, famílias diferentes, temperamentos diferentes, vivendo em união e ainda tendo que amar uns aos outros. Jesus, você é sem juízo. Isso vai dar errado na nossa concepção, não é possível. É possível. Jesus diz que é possível, ele nem coloca os temperamentos, ele só dizem, amem uns aos outros. E se alguém perguntasse como, ele diria, como um colérico, se virem. Se fosse fleumático, Jesus falaria, depois vocês vejam como fazem. Mas Jesus, como ele está acima dos temperamentos, ele só disse, amem uns aos outros. De que maneira? Não sei. O fleumático ame como conseguir, como deve. E o colérico ame desesperadamente. Ame com pressa, com intrepidez. Irmãos, nós vimos aqui na terça-feira como Jesus deu uma ordem. Olha, o primeiro mandamento é amar o Senhor com toda a força, com todo o entendimento, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E o segundo é, ame o próximo como a si mesmo. E desse mandamento depende todo o resto. Caramba! É como se fosse muito simples. Jesus diz, olha, desses dois aqui, tudo depende. A lei e os profetas. Façam isso, vai dar tudo certo. Ah, é? Só isso? Aí a gente começa a tentar praticar e ver que é difícil. Porque os irmãos que vivem em família, como nós estamos buscando viver, eles nos ferem. E nós ferimos eles. Porque nós somos cheios de espinhos, defeitos, dificuldades que nós enfrentamos e nós nos dispomos a viver em família, como igreja, para que o amor do irmão venha nos santificar, venha nos abençoar, e o meu amor pelo irmão santifique o irmão, e esse amor vem de Deus, e esse amor vem do sacrifício de Jesus. Então nós precisamos, como cristãos, praticar tudo que nós estamos ouvindo. E a nossa dificuldade de praticar isso, meus amigos, é porque nós estamos nos esquecendo do Evangelho. Nós estamos nos esquecendo por que estamos aqui. Por que nós estamos vivendo igreja, falando de Jesus? Nós fomos alcançados pelo sacrifício quando nós merecíamos a morte. Quando nós merecíamos a condenação, a ira de Deus era o nosso destino. Irmãos, pensa, Satanás é destinado para a ira de Deus. Nós estávamos indo no mesmo caminho de Satanás. E aí você diz, Deus me livre. Deus te livre mesmo. Deus me livre da ira dele mesmo. E é disso que nós fomos livres. É por isso que nós fomos alcançados. Só que nós teimamos em tentar viver a vida em carreira solo. Uma música que tem sido contrário, eu acho que eu nem vou falar, não sei se dá algum problema depois na live, mas é uma música que fala sobre as pessoas que buscam independência e acreditam na distância entre nós. Falei, né? Procuram. E aí você vê
você vê que, no fundo, mesmo entre os cristãos, nós procuramos independência. Nós acreditamos na distância entre nós. E isso não é real. Não é o que Jesus quer. O que Jesus quer para nós é que nós amemos uns aos outros. Isso tem que ser de verdade. Tem escolha? Não. Sabe por quê? Porque nós fomos alcançados pelo sacrifício. Nós vamos continuar vendo. Vamos avançar. João 17. João 17 ainda é o momento da ceia. Só que é o momento onde Jesus está orando. Jesus está orando, é a oração conhecida como oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ver o versículo 22 e o 23 de João 17. Olha assim. Eu lhes transmiti a glória que me deste, Jesus orando, para que sejam, fala com mais ênfase, para que sejam como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Vamos repetir essa parte, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Meus irmãos, isso é o que está no coração de Jesus, ele está expondo ao Pai. Olha, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que eles sejam um povo, uma igreja, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Meus irmãos, tudo, Jesus disse, tudo o que não ajunta, espalha. O que Jesus quis dizer com isso em Mateus 12, acho? Que se nós não estamos promovendo unidade, automaticamente eu estou dividindo. E o corpo de Jesus, o corpo que é a igreja, precisa ser um. O corpo de Jesus é um. E nós estamos sendo aperfeiçoados na unidade. Irmãos, e que toda divisão caia no nosso meio. Tudo aquilo que se levanta contra a unidade de Jesus, do corpo de Jesus, caia em nome de Jesus. No nosso meio, toda divisão precisa cair. Não tem como. Jesus disse, um reino dividido não subsiste. Nós não estamos um contra o outro. Nós somos um, meus irmãos. Cara, é por isso que nós estamos aqui. Isso aqui não é para me santificar. Isso é para nos. Entenderam? Eu não sou a igreja, você não é a igreja. Aí você diz, sou sim. E eu digo, não é. Nós somos a igreja. Paulo não disse, você é o templo. Ele disse, nós somos o templo. Ou vocês são o templo do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós somos um. É uma coisa, a cabeça, Jesus é o cabeça. E nós somos o corpo. Por que que nós vivemos um contra o outro? Sabe, é simples. Nós fomos alvo do amor, do sacrifício de Jesus. E aí, nesse momento em que ele explica sobre o seu sacrifício, e para que a gente se lembre dele todas as vezes que nós nos reunimos, ele diz, olhem, uma coisa eu digo, é nova, um mandamento novo, amem uns aos outros. Depois na oração ele fala, para que a gente seja aperfeiçoado na unidade. Nós já somos perfeitos na unidade? Não. Mas estamos sendo, até hoje. Então, não cabe a nós promover divisão. Não cabe a nós sermos o protagonista de qualquer coisa que seja. O eu sou precisa ser tirado da nossa boca.
A menos que você diga, eu sou um miserável, pecador que merecia a morte. Aí o eu sou cabe. Fora isso, meus irmãos, nós precisamos falar mais. Nós somos. Nós somos. Nós precisamos uns dos outros. Nós não vivemos sozinhos, não dá. Não dá para você se fechar só na sua família. Não dá, irmãos. Olha, a igreja começa na sua casa, sim, mas você precisa dos irmãos. Você precisa da família espiritual, daqueles que estão na mesa do seu pai. A mesa coloca todo mundo em uma condição só, todo mundo é filho. Por que um quer ser um filho melhor? E os discípulos eram assim, como nós. Você lembra que eles viviam ali em debate, em discussão. Um queria sentar do lado direito, na glória de Jesus, e o outro do lado esquerdo. Daí nasceu a política. Brincadeira. Um é direito, outro é esquerdo. Brincadeira. Mas olha que loucura, os caras estavam com Deus, e isso estava no coração deles. Olha, na mãe deles ainda, falando de Dia das Mães, olha que mãe, né, tá vendo? Uma boa mãe, ela, Jesus, cuida para que o meu filho esteja um do lado direito e o outro do esquerdo, quando você estiver no seu reino. O que é isso? É unidade? Não, é interesse em si mesmo. Tem um versículo em Filipenses que diz, olha, considere o outro maior do que você. Que outro? Um pastor? Sei lá, um profeta? Um apóstolo? Não, o outro. Você percebe que o Paulo, quando fala isso lá em Filipenses, ele não, Filipenses 2, 5, acho. Ele não está dizendo o outro que é alguma coisa. Não, é o outro. Considere o outro maior do que você, mais importante que você. Porque esse é o fundamento do Evangelho, é a resposta que nós damos àquilo que Jesus fez por nós. Vamos seguir agora lá para Hebreus. Nós vamos finalizar lá em Hebreus. Hebreus 10. Olha, essa passagem, esse texto, nós vamos ler ele, e você vai perceber que ele é mais ou menos resumido tudo que nós falamos até agora. Peguei todas as outras referências para nós entendermos a importância e a ênfase de Jesus ou da Bíblia no sacrifício e na unidade e na comunhão dos irmãos. Olha o texto, vamos lá, 19. Ele diz assim, portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário, por meio do quê? Por meio do sangue. Como que nós conseguimos entrar diante da santidade de Deus hoje? Como isso é possível? Somente pelo sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha, o autor de Hebreus está dizendo, olha, nós vamos entrar com ousadia diante da santidade de Deus por meio do sangue, por causa do sacrifício. E a gente precisa, e ele vai falando, e a gente precisa guardar firme essa confissão. Qual é a confissão? Da esperança. A gente tem vários exemplos, mas um exemplo da confissão da esperança é quando Paulo diz assim, todas as vezes que vocês comem o pão e bebem o vinho, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A nossa esperança, a esperança do cristão, qual é hoje? A esperança da vinda de Jesus. A consumação do seu reino. Essa é a maneira que o autor de Hebreus está dizendo para que a gente viva. Estamos diante da santidade de Deus por meio do sangue de Jesus. Aí ele continua no 24. Olha agora que vai entrar na unidade e na comunhão. Cuidemos também
de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar. Olha, irmãos, isso é uma forma de congregar. Mas a forma clara de congregar aqui é estar junto, é viver junto, como em família. É participar um da vida do outro. Isso é um pouco demais para alguns, mas é o que a Bíblia nos ensina em vários lugares. Como que a gente se anima uns aos outros, se a gente não se encontra, se a gente não tem vida juntos? Como que eu posso animar a Luana e ela me animar se nós não vivêssemos todos os dias juntos, como um casal? É possível você viver um casamento distante, é possível, mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando. É para que a gente viva um casamento, onde os dois estão juntos, se animando, e é para a gente viver em família, congregação, juntos, animando uns aos outros. Para que você precisa animar uma pessoa animada? Precisa? Não. Nós animamos os irmãos que estão desanimados. E amanhã o desanimado pode ser eu. E aí eu dependo daquele irmão dizer: olha, irmãos, seja firme, fica firme, lembre-se da sua esperança, lembre-se daquilo que nós cremos. Um dia todo olho o verá. Um dia ele vai aparecer nas nuvens e ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver depressão, não vai haver tristeza, não vai haver dor, nem doença, porque todas as coisas serão passado, tudo se fará novo. Nós precisamos animar uns aos outros. Ele continua dizendo: não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Qual dia? O dia do Senhor. Façamos admoestações uns aos outros. Que é isso, irmãos? Alerta. Alerta ao irmão que você vê que ele está em caminho errado. Exorta. Quantas vezes a gente lê na Bíblia? Exortai-vos uns aos outros. Anime uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Isso é família. É fácil, irmãos? Não, não é. Viver em família não é fácil. Só que quando você tem um problema na sua família, você vai embora. Alguns vão, né? É um exemplo que nem cabe. Alguns realmente abandonam. Mas, de modo geral, é o que você deve fazer? Quando tem um problema, o que você faz com aquilo? Resolve. O problema é real. Você vai lá e resolve. Na igreja, entre os irmãos, há muitos problemas. Onde tem gente, tem treta, problemas, dificuldade. Isso é uma coisa que é claro. Se tem gente, tem problema. Vai ter opiniões divergentes que às vezes vai gerar faísca. Nós precisamos, então, fazer admoestações. Não deixem de ficar reunidos. Não vão embora. Irmãos, e eu falo aqui pelo Espírito, não vão embora. Não há prosperidade na divisão. Não há vida na divisão. Não há vida no isolamento. Há vida na comunhão. A vida entre os irmãos. A vida na unidade. Amém? Para quê? Aí você fala, mas para quê, João? Fala aí, para quê? Faz essa pergunta. Para quê? Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ficou difícil aqui, hein?
Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Ficou difícil, né? Irmãos, entendam uma coisa. O que nós estamos desejando viver é sério. E nós estamos querendo viver o que a Bíblia diz como igreja. Nós entendemos que viver igreja da forma errada é pecado. Assim como roubar é pecado. Assim como mentir é pecado. Adulterar é pecado. Viver aquilo desordenadamente que não é igreja. Irmãos, nós estamos fora do caminho. Nós estamos querendo viver igreja. E viver igreja é esse contexto difícil, que começa com Jesus dizendo: amem o seu irmão. Em um outro lugar ele diz: ame os seus inimigos, porque os amigos até os pecadores fazem. Ame os que dizem contra você, os que te ofendem, os que te tratam mal. Para de ser chorão. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você deve amar os irmãos. Você não pode ser que ame, você tem que amar, porque você não tem o direito de não amar. Você foi amado, eu fui. Se nós não fizermos, irmãos, nós estamos fora. E viver fora disso, o autor de Hebreus diz que nós vamos, não, ele não diz que talvez, porque, irmãos, se nós continuarmos pecando de propósito, sem viver a comunhão, sem se dar ao irmão, poder dizer na nossa vida, é horrível ser confrontado, é horrível, eu mesmo odeio. Ontem mesmo eu fui confrontado, rebati a confrontação, rebati mesmo. Não assim, quem é você para me confrontar? Não é isso, eu só justifiquei. Havia um mal entendido. Mas é horrível alguém dizer: você está errado. Se você é marido, você sabe muito bem. Vocês poderiam falar, né? Pô, é verdade. Como nós ouvimos as nossas esposas. Os maridos fazem pouco isso porque eles preferem paz. Eles preferem não brigar. E até porque eles têm quase certeza que ela vai negar. Mas, irmãos, nós precisamos fazer isso. Viver isso é muito difícil, porque se nós pecarmos de propósito, Jesus está dizendo assim, não tem como sacrificar o Filho de Deus novamente. Tem uma passagem que fala isso lá em Hebreus 6. É impossível sacrificar o Filho do homem novamente. Então, se nós fomos lavados, remidos, nós estamos, mesmo assim, vivendo, pecando, para lá e para cá, uma coisa que resta é o fogo, o juízo, é a expectativa, a esperança, né? Esperança não, mas é a expectativa do juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aí você diz: eu não sou adversário de Jesus. Olha, irmãos, a única coisa que nos faz um com Ele é reconhecer o seu sacrifício. Disso que nós estamos falando. Os que reconhecem o sacrifício de Jesus, eles são testemunhas de Jesus. E os que são testemunhas de Jesus amam uns aos outros. Concluímos que a igreja de Jesus precisa de arrependimento. Nós precisamos mudar. Nós precisamos praticar aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos viver o cristianismo de forma real, radical. Eu queria que vocês colocassem em pé agora, para que a gente comece a praticar isso de uma forma bem simples. Nós precisamos de arrependimento coletivo? Sim, nós precisamos, mas antes de nós partirmos o pão e o cálice, eu queria que você escolhesse um irmão. E você vai orar por esse irmão.
Você que foi escolhido, deixa a pessoa orar primeiro e depois você ora por ele. Ora do seu jeito. Você não precisa saber orar. Se tem algum visitante aqui, algum irmão, vai lá e ora por esse visitante. Não precisa ter palavras novas. Ore por ele, dando o amor de Jesus que está em você para ele. Declara palavras de bênção sobre a vida desse irmão. E pratique isso agora. Pode escolher o seu irmão. Vai lá, não se demore. Por favor, todos façam isso, até vocês dois. Orem um pelo outro aí, que já estão aí.